Fala, Caveiras, tudo bem com vocês? Professor Caldeiro aqui mais uma vez. Prazer imenso estar com você em mais uma oportunidade. Dessa vez para trabalhar a missão de número 23. Na tela aí para você agora, aparecendo aí a missão de número 23. Professor, o que nós vamos trabalhar nessa missão de número 23, aqui na mentoria intensiva Polícia Militar do Estado do Tocantins, gloriosa PMTO? Na missão 23, conforme o seu planejamento, está dizendo lá o seguinte, que você deve estudar esse tópico aqui, ó, da segurança pública, que obviamente, supedando jurídico aí, artigo 144 da Constituição Federal, tá? E nós, é claro, aqui da Mentoria Caveiras Negras, não cansamos de dizer que sempre que você vencer uma missão, antes de você passar para a próxima missão, que no caso, ó, depois que você venceu a missão de número 22, antes de começar esta aula da missão 23, é muito importante que você responda as questões que estão disponíveis para você lá na sua área do aluno. Na verdade, aqui na sua área do aluno, já que você está assistindo essa aula diretamente da sua plataforma aí da área do aluno. Então, pega essa reflexão que o professor Caldeira acabou de passar. Caso você já esteja assistindo a esta aula da missão de número 23, Direito Constitucional, nós vamos trabalhar da segurança pública no artigo 144 da Constituição Federal, mas eventualmente ainda não respondeu as questões disponíveis na sua área do aluno, no que diz respeito à missão de número 22, e só lembrando que a missão de número 22 é de língua portuguesa, eu acho que é coerência e coesão, então você vai estudar muita coisa lá, domínio da ortografia, coisa bacana, sei lá, muito top lá da língua portuguesa, eu nem vou entrar nesse mérito, planejamento aqui na minha frente, mas está longe pra caramba, né, diretor? Não dá para enxergar do outro lado. Mas o que acontece? É sempre é muito importante frisar isso, porque senão aqui na mentoria você sabe que você não tem só simplesmente a videoaula. Você sabe que você não tem simplesmente o planejamento, você tem um planejamento, o planejamento já é casadinho, de maneira conjugada com a videoaula, com as listas de exercícios, com os simulados, com a redação, correção de redação, simulado e todos os mais pormenores da nossa mentoria, beleza? Então, chega de conversa fiada, chega de aviso e vamos diretamente para a nossa missão. O que acontece? O tema de hoje, como já disse para vocês, é da segurança pública, o artigo 144, a missão de hoje, na verdade. E aí, o que eu vou te ensinar acerca do artigo 144? Primeira coisa que você já tem que lembrar é leitura obrigatória, tá bom? Ou seja, leitura indispensável. Vou anotar aqui para você do ladinho, para você ficar ciente que tem que ler o artigo 144 da Constituição Federal. Então, quando a gente fala do artigo 144 da Constituição Federal, ele é um dos tópicos que sempre vem em qualquer prova de concurso público no que diz respeito à prova de carreiras policiais. Então, quando você pega aqui esse artigo 144, dificilmente você vai ver uma prova de concurso público da área da segurança pública, isto é, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, CBM, né, Corpo de Bombeiro Militar. Raríssimas são as oportunidades que este tema não vem na sua prova. Ele não é o tema que vem só no edital. Tem tema que eu chamo de tema para encher linguiça, tema enchedor de linguiça. Ele vem no seu edital, mas raríssima é a oportunidade que ele aparece em prova. Esse tema é diferente, né? Eu posso falar que é sinais trocados, ambivalentes. É totalmente contrário do que eu acabei de citar. O artigo 144, quase todas as provas de polícia, vem uma questão dessa. Vem uma questão do artigo 144. Tanto é que é muito fácil para a gente ter, de certa forma, uma premonição do que será cobrado na sua prova no que diz respeito ao artigo 144. E por quê, professor? Porque já caiu demais da conta, caiu demais. E eu tenho quase certeza que mesmo o direito constitucional, na sua prova da PMTO, sendo exatamente apenas uma das 4 matérias dentro de um tópico chamado de noções de direito, eu tenho quase certeza que uma dessas questões vai ser acerca do artigo 144. Podemos nos surpreender e não ter nenhuma questão do artigo 144 na sua prova? Sim, isso é possível. Tá? Tendo em vista o tamanho do conteúdo programático que você tem dentro do direito constitucional, dentro do direito penal, dentro do direito administrativo e aqueles 2 ou 3 tópicos lá dentro dos direitos humanos. E ainda tem 2 leis, né? Crimes hediondos e abuso de autoridade, dentro desse contexto aí chamado noções do direito. Mas, se seguir a regra, se a banca CESP seguir a regra, com certeza vai ter uma questão do artigo 144 na sua prova. E aí existe basicamente só 4 coisas, para não dizer 4, 5 coisas que você deve saber. Aqui a gente é bem direto, na nossa mentoria intensiva eu disse para vocês que a gente não chegaria com muita teoria, muito aspecto teórico. Essa mesma missão que eu estou gravando aqui para vocês, se fosse uma mentoria pré-edital, com certeza eu traria aqui um aspecto um pouco mais teórico, né? Uma aula um pouco mais lenta. Mas, como a nossa mentoria é uma mentoria intensiva, o edital já foi publicado, a sua prova é no dia 14/3, nós vamos diretamente aos pontos que o examinador vai cobrar na sua prova, sem enrolação. E aí, diante da nossa experiência, né, diante da experiência de todos os professores da mentoria, não vou citar apenas a minha experiência, né, nós selecionamos 5 tópicos, como se fosse subtópicos, 5 pontos dentro do artigo 144 que você tem que saber para a sua prova da PMTO. Ué, professor, então vai ficar fácil demais, eu tenho que aprender só 5 coisas?
Não confunda 5 tópicos, né? 5 assuntos com exatamente só 5 incisos ou 5 informações. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é quais são os órgãos da segurança pública. Essa é a primeira coisa básica que você tem que saber. Você vai guardar essa informação aí. Então, se você quiser anotar, ó, quais são as respostas que você tem que ter depois que você finalizar essa aula comigo. Quais são os órgãos da segurança que compõem a segurança pública no artigo 144? De quem é o dever e a responsabilidade para com a segurança pública? Isso aí é a segunda informação que você tem que ter. Na verdade, vai ser a primeira, que nós vamos começar do 144 caput. Então vamos lá, reformular, né? Primeira coisa, quais são os órgãos de segurança pública? Segunda coisa, de quem é o dever e a responsabilidade para com a segurança pública? Terceira coisa, qual é a função de cada órgão de segurança pública? Isso é muito importante você saber. Quarta e penúltima informação que você tem que ter em mente, tá? Essa é uma informação que às vezes as pessoas até desconhecem. Quais são os detalhes que o examinador pode cobrar na sua prova, tentando lhe confundir uma coisa com outra? Professor, mas isso aí é uma informação? É uma informação, eu vou te mostrar daqui a pouco. E quinta e última coisa que você tem que saber, ler a letra da lei. Ler o artigo 144. Então vamos lá de novo? Primeira coisa, quais são os órgãos de segurança pública? Segunda coisa, de quem é o direito e a responsabilidade para com a segurança pública? Terceira coisa, qual é a função de cada órgão de segurança pública? Lembra? A primeira coisa é aprender quais são os órgãos, ou decorar, por exemplo. Depois você tem que decorar ou aprender qual é a função de cada órgão desse. E aí, quarta e última e penúltima informação, tá? Você tem que conhecer os pormenores, ou seja, qual é a forma de cobrança que os examinadores das mais diversas bancas, e não só da banca Sebrasp, faz para tentar te confundir na hora da prova. As armadilhas, as pegadinhas. E quinta e última informação é, você tem que ler o artigo 144. Não existe você somente assistir esta aula. Você vai assistir a aula e, em contrapartida, você vai ler o artigo 144. E aí, de antemão, antes da gente entrar na primeira e segunda informação a ser respondida, primeira e segunda pergunta, eu já vou te dizer uma coisa. Se alguém falar para você que você não consegue aprender o artigo 144, já sabe o que você faz, né? Fala assim, rapaz, vai plantar batata no asfalto, meu amigo. Porque senão, meu amigo, se você ficar dando ouvido para nego que nunca estudou na vida dele, você não vai conseguir acertar nenhuma questão mesmo. Sabe por quê? Porque aí você não vai estudar. O artigo 144 é uma informação bem fácil, bem tranquilo. A princípio, pode até te gerar um certo desconforto, você pensar que vai ter que decorar tudo, mas eu vou explicar vários macetes, vários pormenores aqui que você não vai errar absolutamente nada. E guarde uma informação na sua cabeça. Se esse neguinho pretinho que está aqui do outro lado agora conseguiu decorar essas informações, não existe nenhuma razão para que você que está aí do outro lado não entenda. Ah, professor, mas por quê? Então, mas porque eu acho que eu sou mais bobo que os outros. Não existe candidato mais tolo que o outro. O que existe é candidato que tem mais interesse que outra pessoa. Este ano, agora de 2021, pode ser o ano da sua glória, pode ser o ano da sua vitória. Basta você determinar isso. E a gente vai determinar por onde, professor? Vamos começar logo aqui no artigo 144, beleza? Vamos lá então, na tela para você, o que está aparecendo aí? Olha aí o artigo 144, que daqui a gente vai tirar várias informações. Pelo menos a primeira e a segunda pergunta já vai ser respondida. Mas nós vamos começar por partes. Primeiro, nós vamos identificar a leitura aqui no artigo 144. Como eu disse a vocês, eu não vou chegar com aspecto teórico, nós vamos direto ao ponto. Artigo 144, caput, diz assim, ó, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Meu querido, aqui você já consegue responder aquela segunda pergunta, tá? Aquele segundo ponto que eu havia falado, de quem é o dever e de quem é o direito e de quem é a responsabilidade para com a segurança pública. Vamos lá, vamos identificar isso aqui agora. Ó. Quando ele falou assim, a segurança pública, deixa eu grifar aqui para a gente. Tá, peraí. Agora sim. A segurança pública é dever de quem? Opa, dever do Estado. E direito e responsabilidade de quem? De todos. Então aqui você já tem a resposta para a sua primeira pergunta. Ó. De quem é o dever para com a segurança pública, professor? O dever para com a segurança pública do Estado. Professor, e direito e responsabilidade de quem? Direito e responsabilidade de todos. Então, eventualmente, a primeira questão cai na sua prova falando o seguinte, para aí, a segurança pública é dever de todos, direito e responsabilidade do Estado. Errado, ela inverteu. É dever do Estado e direito e responsabilidade de quem? De todos nós. E aí, aproveitando essa oportunidade, deixa eu até tecer um comentário aqui. Isso aqui fica até chique para você quando você estiver abordando aí na Polícia Militar do Estado do Tocantins. Graças a Deus eu tive a honra de ser policial militar no estado de Goiás por 2 anos. E não tem coisa mais chique do que você pegar a sua PT, colocando na cintura e falar assim, parada aí, irmão, polícia. Tá? Desce todo mundo do veículo aí, com a mão na cabeça, vem para trás do carro, com a mão no para-brisa. E, eventualmente, vamos imaginar que determinado indivíduo apresente alguma resistência.
Você pergunta para ele assim, para onde é que você vai, de onde é que você veio, com quem que você tá, quem são essas pessoas, o carro tá em seu nome, não tá, documento de habilitação do veículo, começa a conferir a porra toda, caçando ladrão. Obviamente a segurança pública, a polícia militar, por exemplo, caça ladrão, tá? Fica procurando cara sem CNH, não, isso é servir do pessoal de trânsito, entendeu? Guarda de trânsito, SMT aqui no estado Tocantins, aqui em Goiânia, SMTA em Aparecida, tá bom? Em outros estados aí tem o guarda de trânsito. Função de caçar cara sem documento de carro, coisa isso aí é fiscalização fazendária. Função da polícia é a nossa caçar e matar ladrão, entendeu? Essa porra. Não vai entender, por exemplo, que eu tô te incentivando a matar ladrão, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Quando chegar a hora você vai saber. Mas vamos lá. E aí você pergunta pro cara, pai, quem que é o traficante que mora naquela rua lá? Não tem obrigação de falar nada pra você não. Já pensou? Se for aquele cara imponente demais e você quietinho ali, humilde na sua, fazendo o seu trabalho, isento, imparcial, olha para ele e fala assim, segundo o artigo 144, meu caro, a segurança pública é dever de quem? É dever do Estado. Aqui está o Estado. Nós, nesse momento, teoria do órgão, tá? Não sei se você estudou direito administrativo, acho que nem estudou. Mas nós, nesse momento, nós somos quem? Nós somos o Estado, tá? Nós estamos aqui em nome do Estado. Então, o Estado está cumprindo com a sua função. A segurança pública não é dever do Estado? Nós estamos aqui. Só que é direito e responsabilidade de quem? De todos. Então, você, por exemplo, tem a responsabilidade de falar pra gente onde é que é a casa do traficante. Quando vê a polícia abordando alguém na rua, liga a câmera do celular para mostrar, né? Agora, filmar o traficante vendendo droga para identificar o vagabundo, você não quer. Já imaginou? Seu texto vai ficar chique demais. Mas voltando para a prova. Na prova cai para você falando que a segurança pública é dever do Estado, certo? Direito e responsabilidade de todos, corretíssimo. Beleza? Professor, mas para que serve a segurança pública, aproveitando o gancho aí, ó? Se você olhar, ela é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Beleza, professor? Essa parte aí eu já entendi. Então, aquela segunda pergunta que estava aí no seu material, que eu pedi para vocês fazerem, já está pronta. Agora é o seguinte, você vai perceber que ele fala assim, ó, é exercida pelos seguintes órgãos, tá vendo aí, ó? Através dos seguintes órgãos. Agora nós vamos para aquela primeira pergunta. Quais são os órgãos que compõem a segurança pública? E aí eu vou explicar isso para você aqui agora, tá ok? Vamos lá? Na tela comigo então. Quais são os órgãos de segurança pública? Segundo a própria Constituição Federal, os órgãos da segurança pública é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, as polícias penais federal, estaduais e distrital. Esses aqui são os órgãos de segurança pública. Professor, então existe 6 órgãos de segurança pública? Não, são 7. Mas por que só tem 6 incisos, professor? É porque exatamente no inciso 5, você tem 2 órgãos. Você tem os 2 órgãos, inclusive, que são os militares de Estado e do DF. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Então, no total, são quantos órgãos de segurança pública, professor? São 7 órgãos de segurança pública. Professor, tudo bem, mas por que eles são chamados de órgãos de segurança pública? Isso advém lá do direito administrativo. O que acontece? A administração pública direta, eu vou falar da administração pública direta que vai ficar mais fácil. A administração pública direta, que você estudou lá com o professor Roger Mourão, nas missões, no seu planejamento que é da mentoria de direito administrativo, ela diz o quê? Que a administração pública, ela cria por lei, porque órgão público, inclusive, só pode ser criado por lei, cria por lei e extingue por lei. Então, o órgão público foi criado por lei mediante uma figura administrativa, um fenômeno administrativo chamado de desconcentração administrativa, que desconcentra-se em vários órgãos para exercer essa segurança pública. Então, por exemplo, de dentro da governadoria do estado do Tocantins, desconcentrou, por exemplo, vamos imaginar SSP, Secretaria de Segurança Pública. De dentro da Secretaria de Segurança Pública, houve mais uma desconcentração administrativa, no qual criou alguns órgãos de segurança pública, né, vinculado, obviamente, à Constituição Federal. Por exemplo, a Polícia Civil do Estado do Tocantins, a Polícia Militar do Estado do Tocantins, a Polícia Penal do Estado do Tocantins, tá ok? E os corpos de bombeiros militares do Estado do Tocantins. Aí acontece que até dentro dessa própria estrutura, por exemplo, da Polícia Militar, cria ainda outros órgãos, que tem, por exemplo, lá, digamos que o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Aí você tem, por exemplo, o Estado Maior, não sei se aí tem a figura do Estado Maior, eu não tenho certeza disso, mas aí você tem os batalhões, por exemplo, você tem a figura dos... Aqui em Goiás chama de CRPM, Comando Regional de Polícia Militar. E aí acaba que cria esses regionais da Polícia Militar. De dentro dos regionais da Polícia Militar cria, por exemplo, os batalhões, as companhias independentes. E de dentro das próprias companhias ainda pode haver ainda a figura dos destacamentos. O que acontece? Isso é reflexo
de uma situação dentro do direito administrativo chamado de desconcentração administrativa. Mas, professor, eu tenho que saber isso para minha prova? Não, não tenho. Eu só estou te explicando isso para você entender o que é um órgão público. E esse órgão chamado de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, dentre os outros órgãos que nós acabamos de estudar, tá? Eles não possuem CNPJ. O órgão ele não é pessoa. Então, se ele não é pessoa, ele não possui CNPJ, não possui patrimônio, regra geral, não celebra contrato. Então, o policial militar, por exemplo, da Polícia Militar do Estado do Tocantins, aquela viatura que ele está utilizando, aquele armamento que você vai utilizar, inclusive, quando você vai passar, e com certeza já passou, né? Polícia Militar do Estado do Tocantins. Quando você estiver dentro da Polícia Militar do Estado do Tocantins, por exemplo, a arma que você estiver, se você vai cautelar, por exemplo, provavelmente você vai cautelar aí uma MD6, talvez vai ser, eu acho que o armamento padrão é, não sei se é MD6 ou se é algum outro tipo de armamento da Taurus, sem Bell é Taurus, mas aí, por exemplo, vou lhe perguntar, realmente as pessoas gostam muito de fazer essa pergunta, né, meu dito? Essa arma que você está utilizando é sua ou ela é da Polícia Militar? Aí você responde o quê? Ela não é nem minha e nem da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Mas essa arma não é uma arma funcional? Essa arma pertence ao Estado de Tocantins, ao Estado do Tocantins. Da mesma forma, o armamento que eu utilizo. A minha pistola, tá? Pistola calibre modelo PT-100 calibre 40, que eu utilizo, por exemplo, a arma não é minha. A arma não é da Polícia Penal. A arma pertence ao Estado de Goiás. Por quê? Porque esses órgãos, eles são vinculados ao Estado Federado, por exemplo. Se você estiver no DF, ao Distrito Federal, ou, por exemplo, se você for policial federal, policial rodoviário federal ou policial penal federal, a arma não pertence à Polícia Federal. A arma pertence à União. Sacaram a ideia? Professor, tudo bem, eu já entendi essa parte. Acabei pegando uma aulinha de direito administrativo aqui com o senhor. Tudo bem. Na minha prova vai me perguntar isso? Não. Isso aqui vai servir para você lá na frente, em outras missões. Aliás, serviu para revisar lá atrás que você estudou em direito administrativo, né? A figura da teoria do órgão, dentro da administração pública. O que eu estou explicando isso é para você entender o porquê dessa palavra órgão. Por quê? Porque esse órgão aqui, ó, ele não é uma pessoa. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil e por aí vai, são órgãos. E órgãos não têm personalidade jurídica própria. Professor, mas tudo bem, como é que eu faço para decorar então quais são esses órgãos da segurança pública? Fácil demais, ó. Vamos abreviar aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Nós vamos começar a fazer um processo só com as siglas, ó. Polícia Federal é chamado de quê, professor? É chamado de PF. Professor, Polícia, deixa eu arrumar o P aqui, pronto, ó. Polícia Federal, PF. Professor, Polícia Rodoviária Federal. Quem aqui nunca viu falar da PRF? Polícia Ferroviária Federal, então é PFF. As polícias civis, você chama de quê? Ó, de PC. Professor, e bombeiro e a parte da polícia militar. Essa aqui é a mais falada o tempo inteiro. Segundo o professor Natanael, aqui ó, polícia militar. Pai e mãe, segundo o professor Natanael. E, obviamente, no mesmo inciso, que é no inciso 5, você tem a presença também do CBM, ou seja, Corpo de Bombeiros Militares. E aí, no caso, você tem ainda a mais recente, o caçula aí, né, o órgão caçula, ou, de certa forma, a polícia caçula, que é as polícias penais do âmbito federal, tá? Que está vinculado ao Departamento Penitenciário Federal, as polícias penais estaduais, do qual o professor Caldeira faz parte, e a Polícia Penal do Distrito Federal. Então ainda tem as PPs, tá? O Papa Dobrado, que é as polícias penais. Professor, tudo bem. Então, se eu decorar isso aí, eu já estou com a minha segunda resposta pronta. Tá, você decorou, isso já é o suficiente. Não é suficiente para a prova da PMTO, mas por enquanto, primeiro ponto, você já viu direito e responsabilidade, dever, direito e responsabilidade, você já sabe quem que é da segurança pública e já sabe quais são os órgãos. Agora tem um detalhe importante, não vai fazer, por exemplo, igual o nosso diretor de estudo. O diretor de estudo, quando ele começou a estudar para concurso, aí ele lia o artigo 144, quando a gente ia perguntar para ele, quais são os órgãos de segurança pública? Uma pergunta, daqui a pouco você vai ver que ela é básica, é bem tranquilo. Ele só queria falar o quê? Só as siglas. Não, é PF, PRF, PFF, IPC, PM, CBM, PP. Aí se você perguntar para ele assim, o que é PFF? Aí e ficava se você ficar de jeito na hora da prova, irmão, aí é pau na moleira, tá? Aí é fumos em rabis, aí é pau pra caralho, aí não dá certo não. Aí a prova vem naquele modelo que você chama de prova ius fudendius, que é quando a prova vem para te fuder. Então, o que você tem que fazer? Você, além, é claro, primeiro você aprende os nomes, Polícia Federal, e a trela, Polícia Federal é a PF, Polícia Rodoviária Federal é a PRF. Isso que eu estou te falando aqui é básico para quem já começou a estudar. Aliás, para quem já estuda mais tempo. Agora, para quem começou agora, é algo
bem bacana, e você vai gostar disso depois. E cuidado com a PFF, que é a Polícia Ferroviária Federal. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a função dela. E aí muita gente fala, professor, ela é igual bosta de índio, né? Ninguém vê essa polícia, mas tudo bem. Na prova não pergunta se você viu ou não viu. O negócio na prova é marcar o xizinho lá, ó. Polícia Ferroviária Federal é órgão de segurança pública, você marca certo na parada. Se aquela fonte alternativa que você vê que está certa, obviamente ela vai ser o gabarito. Cuidado para não chegar na prova, de novo, cuidado para não chegar na prova com o nome PFF na cabeça. E aí quando cai na sua prova Polícia Ferroviária Federal, você não lembrar o que é a PFF. Você está vendo o nome lá, mas você não lembra daquilo. Aí você vai lembrar que é o quê? Prato feito com farofa. É gostoso demais da conta, é ou não é, João Diretor? Para um prato feito com farofa é bom demais. Já comi isso demais da conta para trabalhar, roçando, capinando, depois vai. Aí mesmo, no nosso lindo e maravilhoso estado de Tocantins. Ainda tem que agradecer quando tem esse prato feito com farofa. Mas cuidado para não chegar lá com a ideia de prato feito com farofa, beleza? Professor, tudo bem, já entendi quais são os órgãos. E uma atenção especial, tá? Se eu fosse você, eu ficava ligadíssimo aqui no caso do inciso 6, das polícias penais federal, estaduais e distrital. Por quê, professor? Porque, como eu disse a vocês, ela foi inserida na Constituição Federal por meio da emenda constitucional de número 104 de 2019. No final do ano de 2019 para 2020, foi aprovada pelo Congresso Nacional e depois promulgada pela mesa lá e tudo mais, a emenda constitucional de número 104 de 2019, incluindo as polícias penais como órgão de segurança pública. Então, essa é a primeira prova da Polícia Militar do Estado do Tocantins após essa aprovação. Então, pode ser que o examinador explore isso na sua prova para saber se você está antenado, tá? Se existem 6 ou se existem 7 órgãos de segurança pública, beleza? Professor, tudo bem, já entendi. Agora vamos para as funções, tá bom? Vamos identificar agora quais são as funções de cada órgão desse, tá ok? Vamos lá então na tela. Vamos começar com a função da Polícia Federal. Qual que é a função da Polícia Federal, professor? Respondendo agora a nossa terceira pergunta, né? Lembre que é como se aqui fosse respondido uma pergunta, ó, então aqui vamos colocar o número 1, número 2 aqui nos órgãos, só que tá trocado, né? No seu material tá 2 e 1. Agora vamos para o número 3. Começar a estudar agora as funções de cada polícia dessa. Vamos lá. Vamos começar pela Polícia Federal aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 1º está dizendo assim para a gente, ó, que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, vamos começar com as funções da Polícia Federal. Inciso 1, apurar as infrações penais contra a ordem política, social e em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Então, essa aqui é a primeira função prevista no inciso 1 do parágrafo 1º para a Polícia Federal. Inciso 2, compete ainda à Polícia Federal, ó, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Só lembrando, contrabando e descaminho, lá no Código Penal está previsto esse crime, tá bom? Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Beleza, essa aqui também já foi. Inciso 3, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Inciso 4, exercer com exclusividade, tá? Com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Beleza, meus queridos? Aí está a competência da Polícia Federal. Tudo isso aí que você está enxergando agora, tá? É competência de quem, professor? É competência da Polícia Federal. Professor, então a Polícia Federal tem competência pra caralho. Se cada órgão desse, por exemplo, tiver competência do tanto da PF, aí a gente tá fudido para decorar tudo isso. Aí aqui tá uma maravilha. A Polícia Federal é o órgão de segurança pública que mais tem competência. Prevista, é claro, na Constituição Federal, tá? Não estou falando que é quem mais trabalha. Longe, então vamos interpretar mal, pelo amor de Jesus Cristo. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente fala uma coisa, as pessoas interpretam do jeito que elas querem, daí um dia um vídeo da gente tá rodando por aí para tudo quanto é lugar, aí vem alguém e fala assim, ele falou que só a PF trabalha. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na Constituição Federal, tá, o órgão de segurança pública que aparenta ter maior número de atribuições é a Polícia Federal. E não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio artigo 194, parágrafo 1º. Agora,
se você observar o parágrafo 2º, parágrafo 3º até o parágrafo 5º-A, você vai perceber que os demais órgãos de segurança pública também têm as suas respectivas competências. Não é dizer que a Polícia Federal é quem mais trabalha, inclusive, presta um trabalho excepcional, assim como todos os órgãos de segurança pública previstos no 144. Agora, professor, tudo bem, eu já entendi a competência da PF. E, inclusive, se eu for fazer uma questão de prova, é só eu lembrar de tudo que o senhor falou agora. E é claro, entra aquele quarto ponto, aquela quarta pergunta que eu falei para vocês lá no início. Depois de você saber de quem é o dever, direito e responsabilidade para com a segurança pública, quais são os órgãos, você tem que aprender ou decorar qual é a função de cada órgão. E aí você lendo o parágrafo 1º, o inciso 1, 2, 3 e 4, você consegue aprender ou você consegue decorar. Só que aí existe um detalhe. Lembra do quarto ponto que eu falei para vocês? A penúltima pergunta era identificar como a banca cobra isso em prova. E, meu querido, eu vou te falar uma coisa. De todo o artigo 144, o que a banca CESP mais gosta de cobrar é o parágrafo 1º. Lembre-se o que eu estou te dizendo. Não basta simplesmente você pegar a resposta da terceira pergunta, só decorar ali a função da PF. Você tem que saber exatamente o que o examinador cobra, porque na maioria das vezes o examinador acaba destrepando. Quer ver que eu vou te mostrar isso agora? Então acaba que a gente vai trabalhar o quê? O terceiro e a quarta pergunta, tá bom? Ao mesmo tempo. Vocês estão conseguindo entender, meu diretor? A terceira e a quarta pergunta nós vamos responder aqui agora. A terceira é o quê? Identificar as funções de cada órgão. Nós estamos no primeiro órgão ainda. E a quarta informação que você tem que ter para acertar todas as questões do CESP na sua prova é o quê? É aprender como a prova explora isso na hora da sua prova, beleza? Como a banca vai explorar isso na hora da sua prova. Então vamos lá agora. Você acabou de ler essas informações comigo e agora eu vou te mostrar como é que o examinador faz. Perceba o seguinte, ó. Agora eu vou grifando, vou pegar o marca-texto, ó. Tá vendo que o inciso 1 falou assim, ó. Apurar as infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviço e interesse da União. Pausa bem nessa parte, nessa palavra União. Sabe o que o examinador faz na hora da sua prova? O examinador vai lá e coloca que isso aqui é competência da Polícia Civil. Cuidado. Se aparecer na sua prova, por exemplo, apurar as infrações penais contra a ordem política, contra a ordem social, contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviço e interesse da União, é uma competência da Polícia Civil. Certo ou errado? Errado. É competência da Polícia Federal. Cuidado, o examinador adora trocar as competências da Polícia Civil pelas competências da Polícia Federal. Beleza? Você vai ver que a Polícia Civil tem uma competência, é bem genérica, porque só fala assim, ó, incumbe apurar as infrações penais, exceto as militares. Mas aí todas as infrações penais, se não for competência da PF, vai para PC. Só que aí, na hora da prova, o examinador tenta te iludir, colocar o contrário. Beleza, professor, tudo bem. Agora vamos para mais um detalhe. Depois do ou de suas entidades autárquicas e empresa pública. O que acontece? Escuta o que eu vou falar aqui para vocês agora, nesse momento. Se você lembra que você estudou a parte da administração pública com o professor Roger Mourão lá atrás? Eu não lembro qual era a missão. Lembra qual era a missão, meu diretor? Parte da administração pública. Ficou lá para trás as missões de direito administrativo. Mas vejam bem, o que acontece? Você estudou uma parte chamada da administração pública, ou literalmente o artigo 37 da Constituição. E viu que a administração pública, lá no direito administrativo, e também em matéria de direito constitucional, ela compõe-se de quê? De administração pública direta e indireta. A direta é a União, Estado, DF e município, também chamada de pessoas políticas. A administração pública indireta é a autarquia, fundações públicas, empresas públicas e sociedade e economia mista. Aí o que você tem que tomar cuidado? Você vai perceber que é o seguinte, ó, se o crime tiver sido praticado contra uma autarquia federal ou uma empresa pública federal, a competência para a apuração daquele crime é de quem? É da Polícia Federal. Por exemplo, se for praticado um crime contra a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Automaticamente, quem é que vai investigar aquele crime? Polícia Federal. Professor, praticou um crime contra os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos. Faz parte da administração pública indireta e ela é o quê? Uma empresa pública, com a ideia de prestação de serviço público. Professor, quem que investiga crime praticado pelo Correio? Imagina um vagabundo vai lá e explode caixa eletrônica, Correio, quer levar dinheiro e tudo mais. De que é competência para investigar? Polícia Federal. Ainda que a agência dos Correios seja localizada em determinado estado, porque vai estar em algum estado no DF. Professor, de que é competência? Polícia Federal. Professor, se o crime for praticado contra uma autarquia federal, por exemplo, contra a Petrobras, quem é que deve investigar aquele crime? A Petrobras, ela não é autarquia. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque noticiou aí na mídia que a Polícia Federal está investigando aquela Operação Lava Jato. E aí o que acontece? A Operação Lava Jato, professor,
obviamente, estava sendo conduzidas as investigações pelos delegados da PF. Por que então que era a Polícia Federal que está investigando lá? Porque se cai na sua prova falando da Petrobras, você vai lá, eu vi na televisão, vai lá e marca o X, aí você toma tinta, cuidado. Sociedade de economia mista, a competência para apurar essas infrações penais praticadas contra a sociedade de economia mista não é competência da Polícia Federal, é competência das polícias civis dos estados do DF. Mas por que a PF estava investigando a situação do caso Lava Jato? Por causa de outro parâmetro que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Bem como outras infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme. Agora, se for uma autarquia, crime praticado contra o INSS, aí, beleza, Instituto Nacional. Beleza, professor? Contra o INSS, não nem precisava falar a sigla do INSS, todo mundo conhece a autarquia chamada INSS, né? Todo mundo sabe lá, o pessoal acidentou, vai INSS, tudo bem. Crime praticado contra, por exemplo, professor, o INSS, quem é que deve investigar? O INSS é o quê? Uma autarquia federal, competência da PF. Então, se for autarquia e empresa pública, competência para a investigação, para apurar aquela infração penal, é da Polícia Federal. Agora, se for, por exemplo, sociedade de economia mista, como no caso, como por exemplo a Petrobras, competência para investigação, Polícia Civil. Agora, é possível que a Polícia Federal investigue infração penal praticada contra uma sociedade de economia mista? Sim. Se, por exemplo, o crime tiver uma repercussão interestadual ou até mesmo internacional e exigir repressão uniforme, como foi o caso da Petrobras, né? Várias pessoas de vários estados envolvidas, transposição de fronteiras, dinheiro guardado, né? O nego foi embora para o exterior e por aí vai. Pegaram a visão do negócio? Professor, tudo bem, eu já entendi. Então, cuidado com isso na hora da sua prova, tá ok? Ótimo. Se você conseguiu entender isso aí, agora vamos para outros detalhes. Inciso 2, tá vendo que eu estou refazendo de novo a competência? Ó? Inciso 2 diz assim, ó, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. Além, é claro, de prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho, tá? Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Não é que somente a Polícia Federal tenha competência para prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente. Pelo contrário, tá? A Polícia Civil também pode fazer isso, Polícia Militar, mas está previsto na Constituição Federal. E aí, agora eu preciso tratar com você esse nome aqui, ó, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. É comum na hora da sua prova falar assim, ó, isso que eu vou te falar aqui agora é matéria até de direito administrativo. É comum o examinador tentar lhe confundir e falar assim, ó, a Polícia Federal, ela exerce somente as funções de polícia investigativa e de polícia judiciária. Por quê? Existe uma tríplice atuação das polícias. Existe a polícia administrativa, isso é matéria de direito administrativo, tá? Existe a polícia administrativa, que é aquela polícia que realiza o trabalho preventivo e ostensivo, que em via de regra, tá, na maioria das vezes, né, como já disse, via de regra, policiamento fardado, giroflex em cima da viatura caracterizada. A função principal da polícia administrativa é prevenir as infrações penais, é trabalhar com serviço de prevenção e não de repressão. É por isso que, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, você vai ver que a viatura é toda caracterizada, o policiamento é fardado, alinhado, com o corpo realmente apadrinhado no exibicionismo público. Por quê, professor? É para que as pessoas olhem e falem assim, ó, eu não vou fazer ultrapassagem aqui nesse momento na BR, porque a PRF está bem ali. Eu vou respeitar as normas de trânsito que a PRF está ali, trabalha com critério preventivo. Não vou praticar crime de trânsito porque a PRF está ali. A PRF, por exemplo, é uma polícia administrativa. Da mesma forma, a Polícia Militar, no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Você vai perceber que a Polícia Militar é o quê? Sempre fardado. Daí vem uns banda voa aí, uns bunda rachada aí, e fala assim, ah, eu não sei porque que a PM anda o tempo todo com giroflex. Ali os bandidos vê, eles não prendem bandido. Quem é que te falou, cacete, que a função princípio da Polícia Militar é sair por aí prendendo o nego? A gente prende essas porra porque os camaradas é audacioso demais. E eu não canso de dizer que a Polícia Militar, assim como os demais órgãos de segurança pública, é quem ajuda a sociedade a ficar de um lado ali protegida, meu amigo. Nós somos a última barreira de contenção entre o bem e o mal. Não vou dizer entre o certo e o errado, porque isso é muito extremo e amplo. Mas entre o bem e o mal somos nós que estamos ali. Polícia Penal no âmbito estadual, distrital e no âmbito da União, por exemplo, fica ali mantendo as portas do inferno fechadas, para que os capetas que estão presos não saiam e vai atormentar a sociedade. Vamos manter eles lá dentro até ressocializarem, né? E depois eles voltam como da sociedade santinho, sem praticar crime. E se praticou, pessoal do policiamento ostensivo e preventivo, além, é claro, daqueles que exercem a função de polícia investigativa e judiciária, prende novamente, manda esse vagabundo para lá e a gente faz o mesmo serviço de novo. E por aí vai. É enxugar gelo, professor? Foda-se. Nós nascemos para isso e vamos continuar fazendo. Então, antes de você falar
criticar a polícia porque tá com giroflex, ou muita gente chama de rotolight, e eu gosto de chamar muito de chama-gatinha, ou, na verdade, de girolove, tá bom? Porque as gatinhas gostam daquilo ali, quando vê um policial, ele fica doido daquela coisa, viu? Então, continuando, né, depois eu vou apanhar por causa desse vídeo aqui. Mas, enfim, antes de você criticar, é porque existe a polícia administrativa, que no caso é a polícia militar, a polícia rodoviária federal e por aí vai. E existe a polícia investigativa. A polícia investigativa, quem exerce essa função, segundo, analisando os órgãos aqui do artigo 144, é a Polícia Federal e as polícias civis, porque trabalha com o critério de investigação, apurar as infrações penais. Então, quando você vê escrito essa parte aqui, ó, apurar as infrações penais, isso aqui é o quê, professor? Isso aqui é função de polícia. Toda vez que você vê isso, ó, apurar a infração penal, isso aqui está querendo dizer, então, que ela é uma polícia investigativa. Investigativa. Por quê, professor? É para investigar as infrações penais. Para servir de base ali, de pressuposto ali para o andamento e conclusão posterior do chamado inquérito policial. Então, ocorreu a prática de uma infração penal, professor? Ótimo. Começa-se, então, agora não é mais competência, por exemplo, da Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva e preventiva. É competência da Polícia Investigativa. Saiu da seara. A função da Polícia Administrativa, por exemplo, da Polícia Militar, da PRF, é evitar que aquela infração penal seja praticada. Mas depois que ela foi praticada, quem compete agora o outro círculo, tá, dessa atuação da segurança pública? Compete a polícia, as polícias investigativas, que ou vai ser a Polícia Federal, na sua respectiva área de competência, ou vai ser a Polícia Civil daquele estado ou do DF. Professor, tudo bem, eu consegui entender. Mas o senhor falou que existe, tipo, 3 círculos. Existe a polícia administrativa, eu já entendi qual que é, aquela fardada e tudo mais, policiamento preventivo. A polícia investigativa, quem é aquela que investiga as infrações penais, PF e a Polícia Civil. E existe ainda a Polícia Judiciária. O que é a Polícia Judiciária, professor? A Polícia Judiciária é aquela incumbida. A competência dela, a atribuição dela é cumprir, obviamente, com algumas determinações advindas do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não tem a sua respectiva Polícia Judiciária. E não tem, por exemplo, aquela equipe de pessoal que fala assim, ó, esse pessoal aqui é a minha Polícia Judiciária. Para quê? Para cumprir determinado mandado de busca e apreensão, tá bom? Que o juiz determinou, para cumprir um mandado de prisão e por aí vai. Quem exerce a função de Polícia Judiciária, professor? Polícia Federal e a Polícia Civil. O que acontece? O que diferencia as duas é que a Polícia Federal ela é a Polícia Judiciária da União. Então, por exemplo, digamos que determinado juiz federal, que faz parte de uma subseção da Justiça Federal da União, por exemplo, da 5ª região, né, aquela região, acho que do Paraná, para lá é 5ª região, ou, por exemplo, da 1ª região aqui, que engloba o Tribunal, o TRF, vamos imaginar que o Tribunal Regional Federal, por meio de determinado desembargador lá, determinou uma busca e apreensão em determinada residência, tá? Estava lá, o processo estava em andamento naquela vaga, lá no TRF, ou, por exemplo, até mesmo qualquer um juiz federal de primeiro grau aí, determinou um pedido de busca e apreensão. Quem é que cumpre aquele mandado de busca e apreensão? A Polícia Federal. Por quê, professor? Porque a Polícia Federal ela exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Agora, se por outro ângulo, por outro giro, imagine que quem determinou aquele mandado de busca e apreensão ou expediu, por exemplo, um mandado de prisão em desfavor de determinado indivíduo, foi um juiz de direito, tá? Justiça de primeiro grau, no âmbito do Estado, ou, por exemplo, foi um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ou um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ou seja, do âmbito da Justiça Estadual. Quem é que deve cumprir aquele mandado de prisão, professor? A Polícia Civil daquele Estado, a Polícia Civil de Goiás ou a Polícia Civil do Estado de Tocantins. Então, existe 2 órgãos de segurança pública, já estou matando a pauta para você, 2 órgãos de segurança pública que exercem a função tanto de polícia investigativa, assim como de polícia judiciária, que é a Polícia Federal e a Polícia Civil, cada um na sua área de competência. E aí a Polícia Federal, olha que interessante, vou voltar aqui para vocês, a Polícia Federal ainda tem mais um charme, ela exerce em tese uma terceira ideia nessas 3 fases aí dessa atuação de segurança pública. Ela também faz serviço o quê? Preventivo. Olha aqui o inciso 2, estou circulando para você aqui agora, vou até grifar com marca-texto em uma cor diferente. O inciso 2 ele fala assim, ó, prevenir, tá? Ele fala prevenir. Aqui, ótimo. Ó, ele fala prevenir o tráfico ilícito de entorpecente, ó,
tráfico ilícito entorpecente, o contrabando e o descaminho. Então, além de reprimir, ele também previne, professor, a PF previne. Então, a que conclusão nós podemos chegar agora? Para a gente poder encerrar esse primeiro bloco da aula, para te falar o seguinte: a Polícia Federal é o único órgão, se você quiser pode colocar como observação no seu caderno. A Polícia Federal, ela é o único órgão que exerce função de polícia administrativa, porque ela também previne, exerce função de polícia investigativa, porque ela apura as infrações penais, contra a ordem política, social, né, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. E, além do mais, ela também é a Polícia Judiciária da União. Ela exerce com exclusividade. É só a gente olhar aqui o inciso 4. Ó. Inciso 4 ele diz o quê? Exercer com exclusividade, olha aí, tá? Estou mostrando agora para você, exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E, é claro, incumbe também a Polícia Federal exercer as funções de Polícia Marítima, aeroportuária e de fronteira. Então, muito cuidado, esse inciso 3 aí é o mais fácil de todos, mas também é o mais fácil de você errar. As funções de polícia marítima não é competência da Marinha, como eu já marquei uma vez em prova, tá? Quando eu comecei a estudar, não é competência da Marinha, é competência da Polícia Federal. Policiamento de fronteira, muita gente pensa que é competência da PRF, porque ele vê a PRF, por exemplo, nas BRs. Não é, policiamento de fronteira é competência da Polícia Federal. Além disso, a Polícia Federal também incumbe a figura de policiamento aeroportuário. E cuidado que eu já marquei na hora da prova falando que era aeronáutica. Falou? Eu atrelei o nome, né? Eu não sabia porra nenhuma na época, aí perguntou para mim. Até hoje não sei quase nada. Né? O que eu sei é mínimo. Mas na época, aí é que eu não sabia nada. Acho que se hoje eu sei 0, na época eu sabia era -3. E aí caiu lá, a quem incumbe o policiamento marítimo? Aí tinha lá marinha, a primeira opção era marinha. E eu, marinha, que é marítimo, marinha. Deu errado, tá? Não é marinha. Da mesma forma, toda vez que você for no aeroporto, você vai perceber que lá tem um departamento de Polícia Federal. Tá bom? Você vai em cada aeroporto, tem isso. Você vai dar no aeroporto de Congonhas, por exemplo, tem isso. Aeroporto de Goiânia, por exemplo, tem isso. Professor, como é que você sabe? Rapaz, eu já vi na televisão, porque nem no aeroporto eu nunca fui na minha vida, beleza? E Caldeira tem medo de avião, beleza? Quando eu não tinha dinheiro, eu falava que não andava porque eu não tinha dinheiro. E agora eu falo o quê? Agora eu falo que tem medo. Agora eu realmente confesso, beleza? Então, ó, beijo pra quem for de beijo, abraço pra quem for de abraço. Já matamos a pau aqui, em tese ali, 4 informações, né? Matamos a pau aqui. O direito e responsabilidade, dever, direito e responsabilidade para com a segurança pública. Matamos quais são os órgãos de segurança pública. E aí, de cara, já começamos a estudar a terceira pergunta, né? O terceiro tópico. Já começamos de cara a estudar qual é a função de cada órgão e, obviamente, automaticamente, quando a gente estuda já o terceiro, a função, por exemplo, da Polícia Federal, já mostrei para você quais são os possíveis pegas que o examinador pode jogar na hora da sua prova. Tá ok? Beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço. Vamos nos ver daqui a pouco, no segundo e último bloco de aula, falando dessa missão de número 23. E nós vamos continuar falando agora a função. Vamos falar rapidinho. A gente vai demorar uns 20 minutos, acho, na próxima missão, falando das funções da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as funções dos demais aí, e já mostrando para você como é que o examinador cobra na hora da sua prova. Fechou? Então, até daqui a pouco. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço.